Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas no início da Quaresma, a 2 de março, a Ascensão do Senhor, a 29 de maio, Pentecostes, a 5 de junho, o primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, até mesmo essa consideração de irmãos que nós temos, que muitas vezes os que são mais íntimos e mais construtores, diríamos assim, os que são mais ativos numa comunidade, passam a ter esta consideração como irmãos de fé. E também os pregadores sempre saúdam os fiéis como irmãos, não como servos do Senhor, discípulos do Senhor, mas irmãos, queridos irmãs e irmãos, para denotar, para identificar a comunidade. Por que estou dizendo isso? Porque a segunda leitura aqui, ela é a chave do entendimento da solenidade da Epifania do Senhor. A Epifania é a manifestação de Deus. Uma epifania é uma manifestação divina, é uma revelação de Deus, né? E o Senhor manifesta o seu Filho agora para quem? Sabiam que agora Ele o faz para o mundo inteiro. E os elementos da leitura, né, o Salmo principalmente fala das nações e dos povos, mostra que o Senhor está agora revelando o seu Filho ao mundo. Ele que veio, nasceu na Judéia, mas foi revelado ao povo judeu através do anúncio de pastores. Os pastores, ao receberem do anjo que na cidade de Davi tinha nascido um Salvador, eles foram até Maria, verificaram se o menino tinha nascido mesmo, e depois saíam dizendo que tinham encontrado o Salvador. E as pessoas que ouviam se alegravam. Mas esses pastores também tiveram uma experiência fantástica, eles viram anjos. Eles viram nada mais ou menos que uma corte celeste que se juntou a esses anjos, e toda essa multidão de anjos começou a louvar a Deus. Isso não é pouca coisa, passa desapercebido, mas essa também é uma manifestação, é uma revelação extraordinária. Agora, a epifania do Senhor é o anúncio de que Deus possibilitou ao mundo conhecer o seu Filho. O mundo agora foi revelado ao mundo o Filho de Deus. E então, aqui na primeira leitura, São Paulo é um dos arautos da manifestação e da revelação de Deus ao mundo inteiro, a todos os povos, aos povos pagãos. Os pagãos, não podemos esquecer, são aqueles que não professam ainda a fé no único Deus, a fé dos que vêm dos patriarcas, dos profetas, a fé do povo de Israel. Então, São Paulo vem dizer que foi por revelação, foi por manifestação divina, foi por uma iniciativa do próprio Deus. O que aconteceu com São Paulo foi tudo muito extraordinário. Mas, afinal de contas, para que
foi para que todos pudessem conhecer a graça da presença de Deus e conhecer a Deus como o Senhor de suas vidas e como o Salvador da humanidade. E na humanidade Deus veio salvar. É por isso que é muito pertinente a nós. Somos essa geração futura. Através dos profetas e santos apóstolos, as gerações futuras conheceriam o Filho de Deus. E nós somos essas gerações futuras, em referência a São Paulo, bem como outras antes de nós e como outras posteriores a nós. Somos essas gerações as quais Deus pretendia e ainda pretende revelar o seu Filho para que, nesta revelação, nós possamos sermos admitidos neste grande corpo salvífico, nesta grande comunidade. A grande questão, irmãos, é que isso acontece comigo, isso acontece contigo, isso acontece também conosco, e não podemos perder esta consciência. Não acontece só comigo, acontece também contigo, acontece também com o outro. O direito que eu tenho dessa revelação, o outro também tem. Como destinatário, eu devo entender que o outro também é destinatário. E assim, passamos a perceber que não somente este que ouviu, este também que recebeu a revelação de Deus, mas todos os homens têm direito à revelação de Deus. Por quê? Porque ela é um bem para toda a humanidade. O grande objetivo é iluminar a vida deste mundo, a vida dos homens. O grande objetivo é conhecer a Deus. Tem alguns que acham que já sabem, já têm um conhecimento racional sobre as religiões, tem razão, tem inteligência, tem conhecimento de todo esse fenômeno na face da terra, até mesmo desta alteridade do homem, desta sua transcendência, desse seu suspirar para algo além da sua existência. Tem alguns que entendem isso de uma maneira muito racional e não são capazes de perceber de uma forma diferente. Mas sabe por que isso acontece? É porque Deus ainda não ilumina a sua vida com a sua luz, com a graça da sua presença. Deus ainda não ilumina a vida deste homem ou desta mulher. E por quê? Porque as trevas do pecado, do erro, ainda dominam o seu entendimento, ainda domina a sua vida. Porque é quando nós tomamos consciência do que não é bom, do mal, que nós conseguimos abrir como que a porta do nosso ser para que Deus venha com a sua presença e ilumine tudo o que é obscuro, tudo o que é misterioso, e nos convença e nos demonstre que algumas coisas que estão dentro da nossa cabeça, do nosso ser, do nosso coração, não são boas. Porque, na verdade, a luz de Deus é a verdade. Ela vem para convencer-nos do que é o pecado, do que é a graça, do que é o bem e do que é o mal. Quando as pessoas têm uma forte presença, um forte conhecimento, aliás, da presença da graça de Deus em suas vidas, a consciência do mal, ela é também na mesma proporção. Assim, um pequeno erro passa a ser uma coisa forte nela. Por que que isso acontece? Talvez não seja por escrúpulo, talvez seja por uma profunda consciência de que Deus está bem ali do lado dela, ou está nela mesma. E então, se ela sabe que ela agiu mal, ela entende que ela agiu porque ela quis, porque aquela atitude ruim foi querida, porque foi escolhida, porque ela se inclinou, porque ela colocou sua vontade, sua liberdade, e suas ações para realizar aquilo. Quando ela toma consciência disso, isso é devastador nela. Mas sabe por quê? Existe essa devastação, essa dor profunda, porque ela também sabe, de modo que ela nem consegue explicar racionalmente o quão Deus está na vida dela. Uma vez eu me recordo de uma situação na minha primeira paróquia,
em que eu comecei a receber muitas reclamações dos fiéis que eram mais próximos a mim na paróquia. E dizia: Padre Carlos, fulana disse isso. Padre Carlos, aí via outra pessoa: fulana é muito dominadora, fulana quer tomar de conta de tudo, fulana não é boa. Aí começaram a falar, a entrar no lado pessoal da outra. Aí uma outra pessoa entrou, uma terceira pessoa entrou. Eu falei assim: Deus não está entre nós. Este não é o Espírito que nos une, né? Deus, esta divisão não é obra do amor de Deus, não é obra da graça de Deus, né? E é claro que eu falei particularmente com cada uma para não criar um problema e não trazer uma celeuma maior ainda, né? E comecei a dizer que nós precisamos dar um testemunho de comunhão, de união, de respeito entre nós. E disse uma coisa muito importante: muitas vezes as pessoas não entram, não se aproximam, porque elas querem muitas vezes um lugar melhor daqueles que elas estão vivendo lá fora. Há ambientes que são tóxicos, que são horríveis para elas, e elas querem um ambiente melhor. Se elas descobrem que isso está acontecendo aqui, elas podem até mesmo perder a fé, né? Então nós passamos a ter responsabilidade. Se querem essa proximidade com o Senhor, na missão do Senhor, tratar das coisas do Senhor, nós precisamos nos abrir à transformação, à aceitação, à mudança. O que está em nós? É o Espírito e o amor de Deus. Todo mundo espera, todo mundo deseja, mas nós precisamos nos abrir para Ele verdadeiramente, né? E em outra situação, 2 senhores começaram a brigar por causa das chaves e por causa dos depósitos, dos materiais, da logística das coisas lá. E aí eu falei assim: se o Senhor estiver no céu, se está com tanta raiva no seu coração, se o Senhor estiver lá no céu diante de Deus e de repente de olhar para o lado e descobrir que Ele está lá, o Senhor acha que está certo o Senhor ter esse desejo, esta raiva aqui? Ele também está na igreja e pretende alcançar a Deus e o céu. Então é um pouco incompatível esta caminhada juntos, detestando um ao outro, né? Como se não conhecessem a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus pura e simplesmente haja apenas sobre o ponto de vista individual da nossa condição, da nossa situação. Mas a grande verdade é que Deus vem salvar um povo. A grande verdade é que Deus, como um pai, e como o pai e a mãe não querem que os filhos se degradiem, né? Deus quer que os filhos, que os irmãos se amem, se entendam. Então, quando nós passamos a uma consideração da comunidade católica, da comunidade pequena também, aliás, e da grande comunidade, é muito importante que tenhamos muito cuidado. Mas digo que este é o maior dos desafios, vocês sabiam? É mais fácil cumprir muitas vezes uma penitência física e corporal, uma forte abstinência, do que ter que estar marcado pela vida toda com uma pessoa que nós não conseguimos nos adaptar, né? Esta é a maior das penitências, essa é a maior das dificuldades, porque nós não controlamos o outro, porque nós não dominamos as pessoas como nós manipulamos as coisas. Na verdade, quando isso acontece, isso passa a ser um erro também. Portanto, há certas condições ou certas circunstâncias que, sendo observadas primeiramente em nós passaremos a ter uma consideração e uma visão diversa do outro. O outro passa a não ser nosso adversário, né? Tendo limitações ou não, sendo difícil ou não, nós não passamos a estabelecer um conflito ou um combate, nós passamos a não ter o outro como nosso concorrente. Assim como Deus também não é, assim como Deus também não vem concorrer conosco, brigar conosco, lutar conosco, Deus vem nos salvar, nos desculpar. Deus vem não se importar com os meus pecados. Deus não vem se importar com os meus pecados, mas não vem endossá-los. Não é interessante? Não vem reforçá-los, mas Ele não vem tratar do tema do pecado comigo. Deus vem tratar do tema mais importante que tem a resolver comigo, do amor, para que eu me transforme,
para que eu mude, para que eu cresça, para que eu supere, né? E assim, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós podemos hoje celebrar esta festa. Tudo isso se constituirá, sabem em quê? Numa verdadeira adoração. E este é o nosso grande desafio desta geração de hoje: adorar verdadeiramente em espírito e em verdade, curvar sua vida diante de Deus, ser filho dele, irmão do seu irmão, que também é filho do Senhor. Os reis magos que vieram do Oriente vêm representar o mundo fora do judaísmo, o mundo ao qual já conhecia a Deus e suas profecias, porque Deus, de modo extraordinário e diverso da revelação que realizou em Israel, também possibilitou ser conhecido no mundo, porque o mundo é obra de suas mãos. E estes reis vêm significar o mundo que conhece a Deus e que se ajoelha diante de Deus. Se curva, se reverencia, né, lhe glorifica, lhe dá seus dons que tem, ouro, incenso e mirra, né, e adora a Deus. Assim também deve ser a nossa postura. A postura de adoração que deveremos ter é uma postura da santidade, é uma postura de doação de nós mesmos, né? Uma postura de reflexão e entendimento, onde nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.